Deus é bom, queridos. Bom dia a todos. Graça e paz. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, queridos. O Senhor é bom em todo o tempo todo. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um assunto da escatologia. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas. Amém? No dia 2 desse mês de maio, eu ensinei aqui numa quinta-feira sobre introdução à escatologia. E eu abordei a escatologia num contexto geral, ou seja, o que nós ganhamos ao estudarmos esse tema. Eu falei sobre consequências bíblicas por se estudar a escatologia e abordei outras verdades num contexto geral. Hoje, pela manhã, eu quero falar com vocês sobre um evento escatológico, que nós aguardamos, que vai ser o Tribunal de Cristo. Diga comigo, o Tribunal de Cristo. Então, nós iremos falar hoje, nesse momento, sobre o Tribunal de Cristo. Iremos abordar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Amém, queridos? Se você trouxe sua Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz as Sagradas Escrituras: porque importa que todos nós compareçamos ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém, queridos? Esse é um texto que revela para nós que aguarda um momento em que nós, Paulo se incluiu aqui, os irmãos de Corinto, Paulo, nós, os crentes, os irmãos, os filhos do Senhor, nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo. Amém? E ele diz para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Preste atenção, ele não diz que nós iremos receber o bem ou o mal. Ele diz que nós iremos receber segundo o bem ou o mal feito por meio do nosso corpo. E eu irei explicar melhor isso para vocês. Amém? Saulo, o que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo, queridos, é o julgamento da igreja. A igreja de Cristo, ela será julgada. Assim como os ímpios serão julgados, a igreja de Cristo será julgada. Com a diferença de o nosso tribunal, o nosso julgamento não tem caráter condenatório. Nós não seremos julgados para saber se seremos salvos ou não. Nós já fomos salvos. Amém? Nossos pecados não serão julgados no tribunal de Cristo, porque eles já foram julgados em Cristo, lá na cruz. Já foi levado sobre Cristo, lá na cruz, os nossos pecados. Então nós não iremos para o tribunal de Cristo e recebermos julgamentos de pecados, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós seremos julgados as nossas obras depois de salvos. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo em prol da obra do Senhor. Aquilo que nós estamos fazendo nesse tempo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas aqui na terra. Você sabia que você tem uma missão? Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui sem um propósito. Existe um propósito para que a igreja de Cristo esteja aqui na terra. Nós estamos agindo aqui com uma missão de alcançarmos o número máximo de pessoas, queridos. Alcançarmos pessoas por toda a terra, por todos os lugares. Mas também o Senhor quer que venhamos na igreja local servir e servir de integridade de coração, de fidelidade, em quantidade, em qualidade de serviço. O Senhor quer que venhamos a produzir muito. Não existe na Bíblia, queridos, nenhuma menção a servo improdutivo. Pelo contrário, Deus nos chamou para que venhamos a produzir muito. Aleluia! O que é interessante é que todas as parábolas que falam do reino, que menciona a vinda do rei, todas as parábolas há uma menção de alguém servindo. Isso quer dizer, queridos, que isso deve incutir na nossa mente, no nosso pensamento, que o Senhor quer nos encontrar servindo quando Ele voltar. Ele quer nos encontrar, queridos, produzindo na sua obra quando Ele voltar. Aleluia, aleluia. Ô glória.
Queridos, o tribunal de Cristo, essa palavra tribunal, é uma palavra grega chamada bema. O que era o bema? O bema era uma plataforma elevada, o local de um pé, degraus, em que os vencedores subiam e eles eram coroados, eles eram premiados. Sabe que você é chamado de mais do que vencedor. Nós somos chamados de vencedores. E em breve, nós iremos subir os degraus do bema. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai olhar para nós e vai dizer assim: servo bom e fiel, seja coroado. Nós aguardamos uma recompensa, queridos, que vem da parte do Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor também menciona o bema como algo que está associado, queridos, ao julgamento das nossas obras depois de salvos, mas ele existe alguns propósitos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Outra verdade aqui é que nós não encontramos nas Escrituras nenhuma menção do crente indo para o tribunal de Cristo, para o bema, chegando lá, ou uma promessa de que ele vai chegar lá no tribunal de Cristo, e chegando diante do Senhor, e o Senhor falando assim: não gostei do seu procedimento, desce e vai para o inferno. Não há essa menção, porque se alguém vai estar diante do tribunal de Cristo, ele é salvo. Amém? Agora, pode ser que um salvo fique sem galardão, fique sem recompensa. Amém? Então, definindo o tribunal de Cristo, vai ser o julgamento da igreja, em que nós iremos subir os degraus da recompensa. E Cristo há de nos recompensar com base no que nós estamos fazendo por meio do nosso corpo na obra do Senhor. Amém? Cristo não vai julgar as coisas que fizemos antes de recebermos o Senhor Jesus. Não, é apenas depois de salvo. Aleluia! O que nós estamos produzindo na obra do Senhor. Outra verdade que eu quero compartilhar e eu irei explicar aqui melhor: o propósito do tribunal de Cristo. Eu coloquei aqui: esse julgamento irá tratar das obras após o novo nascimento. Será julgado o nosso trabalho em favor da obra do Senhor. Não serão julgados pecados praticados por nós depois de salvos. Até porque as Escrituras nos garantem que aquele que nele crê não será julgado para condenação, conforme João 3, 16 ao 21. Mas o tribunal de Cristo é para recompensar ou não o serviço prestado no corpo de Cristo. Algumas pessoas terão as suas obras declaradas inúteis, como palhas, e essas pessoas não serão galardoadas. Todavia, as mesmas serão salvas, pois a salvação não é pelas obras, mas é pela graça de Deus, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Todavia, queridos, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé para as obras. Efésios 2:10 diz isso, que nós somos salvos, queridos, do 8 a 10, fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé para toda boa obra. Amém? Então o Senhor te salvou e te alcançou para que você produza. Não existe nenhum texto nas Escrituras que mencione um crente sentado numa cadeira, ouvindo a palavra sem produzir nada. Amém? Deus quer que venhamos a produzir e produzir muito. Aleluia! Saulo, quando se dará o tribunal de Cristo? Ocasião do tribunal de Cristo. Bom, o tribunal de Cristo, queridos, acontecerá depois do arrebatamento e antes das bodas do Cordeiro. Depois do arrebatamento da igreja e antes das bodas do Cordeiro. Quando a igreja de Cristo for arrebatada, retirada, removida, raptada daqui da terra, nós iremos nos encontrar com o Rei. Amém, queridos? Será um encontro de amor, um encontro de alegria. Eu verei, eu contemplarei a face do meu Rei. Aleluia! E assim, queridos, vai dar fim a um gemido que tem no coração de todo salvo,
Que gemido é esse? É um gemido que Paulo descreveu em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1 até o 10, no texto que eu citei, mas se você verificar antes, Paulo diz assim: enquanto nós estamos nesse corpo, nós gememos, angustiados, aguardando o dia. O dia que nós receberemos um corpo glorificado e veremos o Senhor. Paulo ainda diz que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Eu denomino isso de uma ausência temporária. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você tem Deus no seu coração, sim ou não? Tem? E por que Paulo fala que nós estamos ausentes do Senhor enquanto nós estamos no corpo? Sabe por quê? Porque por mais que tenhamos Deus no nosso coração, por mais que o Espírito Santo de Deus more no nosso coração, que sejamos salvos, regenerados, novas criaturas, filhos de Deus, nós ainda temos necessidade de algo mais. Eu não sei você, queridos, mas por mais que eu seja filho de Deus, mas eu estou insatisfeito. E parece que os autores do Novo Testamento também ficavam insatisfeitos. João, certa vez, ele diz assim: agora somos filhos de Deus. E você poderia dizer assim: que coisa maravilhosa, porque antes eu era inimigo, era miserável, pecador, estava distante de Deus, ímpio, mas agora eu sou filho de Deus, isso é glorioso, amém? Aí João diz: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aleluia. Então agora é maravilhoso, mas ainda não é o pleno, mas ainda não é tudo, existe algo a mais. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, queridos, enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Sabe por quê? Porque quando um crente morre, a sua alma e o seu espírito vão estar com o Senhor. São almas e espíritos nus, porque esse corpo veste a nossa alma e o nosso espírito. Todavia nós aguardamos um dia que nós receberemos um corpo glorificado e completos, espírito, alma e corpo, estaremos contemplando a face do Rei. Então, queridos, quando houver o arrebatamento da igreja, que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, após isso acontecerá o tribunal de Cristo, amém? Nós não temos nas Escrituras uma clareza do local do tribunal, se vai ser lá nas nuvens ou se vai ser lá no céu mesmo, dentro do céu. Porque na Bíblia nós temos duas menções que parecem aludir a uma verdade e a outra também. Por exemplo, Lucas 14:14, Jesus fala: o teu galardão, a tua recompensa a receberás na ressurreição dos justos. Então a gente entende que a recompensa está associada à ressurreição. Só que Jesus fala assim, que existe, Mateus 5:12, existe um galardão nos céus. Em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que venho sem demora e trago galardão. Então você não tem certeza se é lá dentro dos céus, do terceiro céu, ou se é nas nuvens, porque em um texto fala que será nos céus e outro texto fala que Jesus está trazendo o galardão. Então, alguns teólogos entendem que, para conciliar essa verdade, fala que o tribunal de Cristo acontecerá nas nuvens após a trasladação da igreja. Ok, queridos? De qualquer forma, sendo nas nuvens ou sendo lá dentro dos céus mesmo, no terceiro céu, seremos galardoados e recompensados pelo Senhor após o nosso arrebatamento ou a nossa ressurreição, caso venhamos a morrer. Amém? Porque pode ser que você não morra. Você sabia disso? Pode ser que você não morra. Eu gosto de dizer, pode ser que estejamos andando nas ruas dessa cidade e de repente o Rei da Glória venha e subiremos para um encontro do Rei. Aleluia. Tudo bem, eu quero falar com vocês agora e eu peço que você abra, por favor, sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Essa é uma parte da escatologia, queridos, muito prática, porque aqui nós iremos tratar sobre serviço na igreja. Amém? Nós iremos tratar sobre você produzir na sua igreja, aqui no nosso meio. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 10, o apóstolo Paulo vai tratar aqui sobre o tribunal de Cristo.
e eu quero falar aqui um pouco sobre os parâmetros do tribunal de Cristo, e eu irei explicar algo mais. Olha o que diz, 1 Coríntios 3, verso 10, você encontrou? Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Eu quero só fazer uma nota de rodapé aqui antes de continuar a leitura, só para você ter em mente no restante da leitura, ok? Guarda na tua mente o seguinte entendimento: o fundamento é Cristo. E o fundamento de quê? De um grande edifício. Amém? De um grande edifício. Aqui está mencionando uma grande edificação, um grande edifício. E Cristo é o fundamento. Guarda isso. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Olha aí como eu disse. Verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, ele diz, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou recompensa. Aí ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém, queridos? Esse é um texto fascinante que eu quero explicar para vocês um pouco. Paulo está falando aqui sobre essa edificação, sobre Cristo sendo o fundamento, e ele coloca indivíduos, pessoas, como construtores, como edificadores. E isso é fantástico, queridos, porque eu gosto de utilizar as figuras que existem aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Se vocês observarem, Paulo usa 6 materiais. 6 materiais. Os 3 primeiros materiais, ouro, prata e pedras preciosas, eu denomino de materiais úteis para uma construção. Amém? Os 3, o restante, né, os 3 últimos materiais, ouro, madeira, feno e palha, Paulo utiliza como material que não resiste ao fogo. Eu denomino de material inútil. Quando você continua a leitura, Paulo diz: pois o dia, e a expressão o dia aí é o dia escatológico. Ele diz assim: o dia provará qual seja a obra de cada um. Então, esses materiais estão conectados ao tipo de obra. E aqui eu venho com a seguinte aplicação: qual material você está utilizando na edificação do corpo de Cristo? Você está utilizando palha, madeira, feno? Você está utilizando coisas temporárias, coisas passageiras, ou você está utilizando coisas permanentes? Saiba, queridos, que diante do fogo, a madeira, o feno e a palha ficam apenas cinzas. Tem crente que dentro da igreja local, o que ele produz diante de Deus não passa de cinzas. Mas Paulo ainda fala sobre ouro, prata e pedras preciosas. E esses 3 metais, ouro, prata e pedras preciosas, ante ao fogo, brilha mais. Dá a ideia de purificação, de qualidade de serviço. Nós estamos produzindo coisas que têm valor ou coisas que não são valiosas diante de Deus, valorosas diante de Deus. E isso, queridos, deve identificar a intenção do nosso coração no serviço da obra do Senhor. Sabe, queridos, é respaldado pelas Escrituras que venhamos a servir
na obra do Senhor e servir bem. E eu irei tratar algumas coisas aqui a mais. Mas eu quero comentar aqui ainda com você, que aqui ele diz, no verso 14: se permanecer a obra de cada um ou de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aqui ele tem uma cláusula. Qual é a cláusula? Se permanecer. Se permanecer o quê? A obra de cada um que edificou sobre o fundamento que é Jesus. Quem está no corpo de Cristo e não produz nada para o Senhor, será salvo, mas não será galardoado, mas não será recompensado pelo Senhor. E eu falei isso uma vez, ensinando escatologia no Rema, e um aluno me disse assim: qual a necessidade de galardão se eu já serei salvo? Aí eu falei para ele assim: isso é uma visão pequena, medíocre, de alguém que não entendeu o que é reino de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou melhorar a explicação para você entender. Eu gosto de dizer, é como se fosse assim: todos nós estávamos caminhando para uma pena mortal por causa do crime doloso que havíamos cometido. Que crime doloso foi esse? Negamos o Senhor, caímos em nossos pecados. Desde Adão, toda a humanidade estava caída em seus pecados, mortos em seus pecados, andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e o destino era a perdição eterna. Mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho, e o Cristo Jesus morreu lá na cruz, abriu os seus braços, sangrou por nós, deu a sua vida por todos nós, e eu não vou servi-lo? O meu serviço não paga o que ele fez, queridos. Então eu vou servir para manifestar gratidão pelo que ele fez. Aleluia. Eu gosto de dizer que é como se nós estivéssemos num corredor da morte, e vem alguém e diz assim: saia desse corredor e eu morro em seu lugar. Aí essa pessoa vai e morre no nosso lugar. 3 dias depois, a gente está caminhando nas ruas de Arco Verde e a gente encontra essa pessoa. E meio sem entender, a gente vai até ela e diz assim: por que você fez aquilo? E a pessoa olha para você, dá um sorriso no canto dos lábios e fala assim: foi por amor. Aí você diz assim: o que é que eu posso fazer para pagar? E ele ri novamente e diz assim: não se paga, é graça. Aí você sai meio que frustrado porque não entendeu o tamanho desse amor e também não consegue pagar. Aí antes de você sair da presença dele, ele te chama novamente e diz assim: volta aqui, o que eu fiz por você foi por amor e pela graça. Você não entende a plenitude desse amor e você não paga, mas se você aceitar trabalhar para mim, quando eu vier no reino do meu Pai, eu dou o teu galardão, eu dou a tua recompensa. Aleluia. Apocalipse, queridos, 22, do verso 12, é o que diz: eis que cedo venho, e comigo está a recompensa, o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Queridos, eu sirvo ao Senhor, não para pagar a minha salvação, pois eu não consigo. Eu sirvo ao Senhor, queridos, sabe por quê? Porque Ele pagou, e eu serei eternamente grato. Eu serei eternamente o seu escravo. Aleluia. Eu quero servir na obra do meu rei. Eu quero gastar o meu corpo na obra do Senhor. E isso era o que Paulo pensava. Eu falei ainda para aquele irmão dizendo assim: olha, Paulo pensava diferente de você. Paulo dizia que de fato ele fazia as coisas visando um galardão. E a pessoa disse assim: me mostre das escrituras. Eu disse: mostro. Abra lá você também, 1 Coríntios capítulo 9, abra lá por favor. Vamos ver se isso tem base ou não nas escrituras. Capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 23. Aleluia. Olha o que diz. Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho,
com o fim de me tornar cooperador com ele. Atenção no 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Atenção, olha o que Paulo diz. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim como também eu, assim corro também eu, não sem meta. Olha aí, Paulo tinha uma meta. Agora, qual era a meta de Paulo? A meta de Paulo era ganhar uma coroa incorruptível. Aí ele vai dizendo, 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, eu não luto sem propósito, eu não guerreio, eu não batalho, eu não corro sem propósito. Aí ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo fazia o que fazia visando uma recompensa. Amém? Visando um galardão, visando receber alguma coisa da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Então eu expliquei para esse irmão, dizendo isso, olha, não, nós devemos servir sim, visando aquilo que o Senhor tem para nós. É igual a plantação. Eu sempre gosto de dizer que todo agricultor, quando ele planta algo, ele espera uma colheita, sim ou não? Então, se eu estou servindo na obra do Senhor, é um tipo de plantação. Mas cedo ou mais tarde a colheita vem. Mesmo que essa colheita, queridos, não seja ainda nessa vida, mas haverá um momento que o rei há de me recompensar. Aleluia! Saulo, quais serão os parâmetros do tribunal de Cristo? O que ele vai analisar dentro das nossas obras? Cristo observa as obras dos salvos, mas o que é que ele vai analisar nesse contexto? Número 1, Cristo vai observar a quantidade das nossas obras. Número 2, Cristo vai observar a qualidade das nossas obras. Número 3, Cristo vai observar a intenção do nosso coração ao realizarmos essas obras. Tem crente que tem quantidade, mas não tem qualidade. Tem pessoas que têm quantidade e qualidade, mas a intenção está errada. Está fazendo as coisas para ser visto e aplaudido pelos homens. Tem crente que você olha para ele e o orgulho é tão grande, e ele fica querendo tanto aparecer diante dos homens, que ele chega diante do espelho e ele canta um louvor dizendo, quão grande és tu. Ele aplaude a própria formosura, dizendo assim, eu sou o cara sou eu. Mas o supervisor da igreja, Jesus Cristo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que vê, queridos, o texto e o contexto, aquele que vê a peça teatral que muitas vezes estamos fazendo e os bastidores, aquele que sabe o que o seu pastor não sabe, aquele que sabe o que sua esposa não sabe, aquele que sabe o que seu marido não sabe, aquele que conhece todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que ninguém se esconde dele, ele vê a verdadeira intenção do coração, ele vê a verdadeira atitude do coração, ele sabe se tem fidelidade ou não. Aleluia, aleluia. O rei Davi chega diante dos filhos de Jessé e fala assim, com certeza, esse homem robusto, esse homem forte, deve ser alguém que o Senhor tem escolhido. Aí o Senhor fala assim, não, Samuel, olha, escuta, você vê a aparência, eu vejo o coração. Na verdade, o homem que eu tenho escolhido não está aqui, está servindo. Escuta isso. Deus seleciona pessoas para algo mais quando elas são encontradas servindo. Vamos mudar. Tem pessoas que querem crescimento ministerial, mas elas não querem servir. Elas querem ter os seus nomes nos cartazes. Elas querem ser aplaudidas pelas pessoas. Elas querem receber grandes ofertas. Mas elas não querem trabalhar no lugar dos bastidores.
Elas não querem trabalhar onde as pessoas não estão vendo. Elas não querem trabalhar com as crianças. Aqui na igreja, lá no outro prédio ainda, teve um tempo que Fernando Lima e eu, nós estávamos bem intensos servindo na obra do Senhor, em diversas áreas. Nós estávamos solteiros, nós não queríamos perder tempo com nada, nós estávamos querendo servir na obra do Senhor. E eu lembro que apareceram alguns irmãos, que eu chamo de os irmãos que torcem pelo nosso sucesso, pelo nosso avanço ministerial. São aqueles irmãos que falam assim: olha, de fato, olha como eu vou incentivar você a crescer na obra do Senhor. Fernando e eu, nós estávamos lá no Éden, que é um local de acampamento que nós temos, e estávamos lá servindo. Passávamos a semana lá, e no final de semana, o pastor Tony, na ocasião, ia nos buscar para virmos para cá congregar. E eu lembro que no meio da igreja, alguns irmãos começaram a nos motivar dizendo assim: vocês estão perdendo tempo. Cadê vocês na igreja? Vocês estão desviados? Você e Fernando sozinho lá no Éden. Dentro da igreja local, existem 2 grupos de pessoas: os que criticam e os que servem. De qual grupo você faz parte? Tem pessoas sentadas aqui nessa manhã, que é o crítico de todo pregador aqui da igreja. Que todo mundo, quando sobe para fazer uma pregação, nunca está como você quer. Nunca te agrada. O que é interessante é que Deus sabe disso, e mesmo assim deixa essas pessoas continuando pregando, e você não. Quando nós servimos ao Senhor, queridos, mais cedo ou mais tarde, o dia da recompensa vem. Aleluia, aleluia. Seja sempre do segundo grupo, os que servem, pois o primeiro está assim, ó. Quando eu liderei os jovens aqui da igreja, sempre chegava alguns jovens para mim dizendo assim: Saulo, eu sendo você e Daiane, eu fazia tal coisa, eu consertava aquilo. Eu sendo você, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Aí qual era a minha resposta? Chegou a solução. Vou colocar você para liderar esse departamento, para cuidar dessa área. Não, de maneira nenhuma, isso é coisa de sua e de Daiane. Mas preste atenção, se você enxerga o problema, você tem a solução. Se você está encontrando defeitos, problemas na obra do Senhor, quem sabe se Deus não está contando com você para solucionar isso? Saulo, eu chego na igreja, tem diácono que não me trata bem. Você pode ser um bom diácono tratando bem as pessoas. Deixei meu filho no departamento infantil, a criança falou que não aprendeu nada com a professora. Você pode ser uma ótima professora. Cheguei na igreja, não gostei do louvor, porque eu achei que o louvor não foi bom. Quem sabe se Deus não está sinalizando algo para você dar um auxílio no louvor para ele ficar bom. Quando você aplica isso para a sua própria vida, você vê que as coisas não funcionam como você está criticando. Tem coisas que você só sabe quando você vive. 7 meses nós passamos lá no Éden, servindo. E eu lembro de uma cena muito interessante, não sei se Fernando lembra disso. Mas teve um dia que nós acordávamos 5 horas da manhã, e íamos pintar, fazendo as coisas lá. E só uma notinha de rodapé, voluntário. Ok? Éramos voluntários.
Porque tem gente que pensa assim, estava fazendo porque recebia. Não, 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 nós éramos voluntários. Quando viemos a receber, já tinha passado muito tempo de serviço. Escuta o que eu vou te falar. Acordávamos 5 horas da manhã, ficávamos lá servindo, pintando as coisas, organizando tudo. Quando era no final da noite, chegou um dia, eu levava o violão para lá, eu falei com o Fernando, e eu disse assim, Fernando, rapaz, sabe o que a gente pode fazer? Orar, buscar o Senhor. E a gente terminava o trabalho, tomava um banho, ia orar e buscar o Senhor. Só que daí eu pensei, se a gente orar e buscar o Senhor, nós estamos crescendo, sendo edificados, mas tem algo mais. Tem pessoas aqui próximas. Existiam casas distantes daquele lugar, 1 quilômetro, 2 quilômetros, até 3 quilômetros, que pessoas precisavam ouvir o Evangelho. Então o que é que eu e Fernando fez? Terminava o serviço, a gente ia pregar o Evangelho nesses lugares. Eu lembro de uma casa que a gente chegou, em que tinha um homem que estava com um problema no joelho. Não sei se você lembra disso, Fernando. E nós fomos pregar o Evangelho para ele. E eu disse assim, eu creio que Jesus Cristo lhe cura. Eu orei por ele, ele foi instantaneamente curado. Ele recebeu o Senhor Jesus. Várias pessoas ali foram alcançadas. E agora, no lugar da gente sair para ir ao encontro deles, eles iam para lá serem discipulados pela gente. Agora, isso não foi publicado no domingo à noite na igreja. Isso não está nos cartazes. As pessoas não sabem disso. Mas o Senhor sabe. Uma vez o Senhor falou para mim assim, Saulo, o Senhor usou uma irmã aqui da igreja e disse assim, olha, eu vou te levantar para ir pregar a minha palavra nos lugares que muitas pessoas não querem. Deus conta com você, queridos, em lugares que os holofotes não estarão diante de você, não estarão direcionados a você. Aleluia. Meu Deus do céu. Tem pessoas que elas até servem na igreja, porque tem uma necessidade, mas elas não fazem com excelência. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, sede excelente aos Filipos, aos irmãos da cidade de Filipo, em 1:10 de Filipenses, ele disse, sejam excelentes em todo o vosso procedimento, aprovem as coisas excelentes. Sabe, queridos, não basta você fazer, há uma necessidade de fazer com excelência. Nós temos necessidade de servos excelentes. Vamos usar algumas parábolas, eu gosto de falar por parábolas. Vamos dizer que tivéssemos uma missão, que você tivesse uma missão de hoje, após o culto, limpar essa igreja. Sozinho, você tivesse a missão de limpar essa igreja. E você viesse para cá, e você pegasse uma vassoura, varresse a igreja, organizasse as cadeiras, varresse os departamentos, fosse para casa. Você limpou a igreja? Amém, limpou. Só que se você tivesse a missão de limpar a igreja, e você viesse para cá, e lavasse as cadeiras, e lavasse o piso, e aspirasse essa parte aqui de cima, e organizasse lá em cima, e tirasse alguma teia de aranha caso tenha, e fizesse a limpeza dos ar-condicionados, e organizasse uma coisa, e organizasse outra, e lavasse os banheiros, e fizesse isso, e fizesse aquilo outro, qual é a diferença de um para o outro? Os dois fizeram, só que um fez com excelência. Excelência não é comparativa. Você não faz comparando com a igreja lá de Recife. O crescimento e a excelência não é comparativa. Excelente é fazer o melhor com o que você tem. O que você tem hoje, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu lembro que eu estava dando aula lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e uma coisa me chamou bastante atenção no grupo de louvor de lá. A igreja lá tem 6 anos, creio eu, 6 a 7 anos, e eu já fui 2015, 2016, 2017 e 2018. 4 anos que eu já fui para Mossoró. E eu tenho percebido uma constância neles. Em que sentido? Eu chego para o momento do culto, 1 hora antes de começar o culto, o pessoal do louvor já está lá, porque eles passam 40 minutos orando.
e 20 minutos se organizando nos instrumentos para ver direitinho o que é que vão fazer. Quando eles começam o culto, o ambiente já está tão cheio da presença, que muitas vezes eu fui ministrar lá, eu não conseguia continuar a ministração, porque o mover do Espírito estava fluindo no nosso meio. E eu dizia assim, se o Senhor está fluindo, então o Senhor mesmo que vá direcionando. E eu percebi isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Ou seja, constância. Eles não fizeram por empolgação apenas um ano. Eles perseveraram. E até hoje eles perseveram. Amém, queridos? Não estou dizendo que nós temos que fazer da mesma forma uma hora. Eu estou dizendo, queridos, o quanto nós podemos observar a excelência em um determinado ambiente. Amém, queridos? Outra verdade, nós temos que servir em quantidade. Jesus, quando ele fala sobre a parábola dos talentos, se você observar, lá é dito o quê? Que quem ganhou mais e produziu mais, recebe mais ainda. Então Cristo também vê quantidade. Cristo vê quantidade de serviço. Mas também a palavra do Senhor fala sobre intenção do coração. E a Bíblia mostra diversos textos de pessoas que serviram de todo o coração, serviram com interesse de coração. Lá em Colossenses 3:22 fala sobre isso, sobre você servir de todo o seu coração, não para os homens, mas como para o Senhor. Uma outra verdade aqui que eu quero compartilhar com vocês é que quando a gente observa essas verdades do tribunal de Cristo, isso deve incentivar o nosso serviço na obra do Senhor. Isso deve, queridos, estimular você a continuar servindo. E se você não serve, comece a servir hoje. Não há nenhum membro inútil no corpo de Cristo. Veja, eu quero ler algo com você. Por favor, abra lá em Efésios capítulo 4. Aleluia. Veja, essa é uma escatologia prática que eu estou passando para você. Uma escatologia aplicável ao dia a dia, ao nosso cotidiano. Efésios 4, verso 11 em diante. A partir do verso 11, 4:11, olha o que ele está dizendo. Falando aqui sobre os ofícios, mas olha o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Atenção no 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, alguém diga todo o corpo. Aí ele diz, bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Eu quero que você preste atenção na expressão auxílio. Uma vez eu li isso aqui, uma pessoa disse, aqui está falando só sobre os 5 dons ministeriais. Eu disse assim, está falando sobre os 5 dons ministeriais, mas está falando sobre todo o corpo. Aí ele diz, auxílio de toda junta. Isso aqui é fantástico. Pensa no corpo e pensa nas juntas. Entendeu agora? Auxílio de toda junta. Aí ele diz, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento e edificação de si mesmo em amor. Isso quer dizer o quê? Que se é o corpo de Cristo, ou melhor, se a igreja local não está crescendo, é porque pessoas não estão fazendo a sua parte justamente. Porque o texto é pela justa cooperação de cada parte. Se nós não estamos crescendo, é porque existem pessoas ainda, existem juntas que não estão fazendo a justa cooperação para a edificação do corpo de Cristo.
Diga comigo, eu preciso servir. Mais ainda. Aleluia, aleluia. Eu teria muito a falar, mas eu estou caminhando para finalizar a minha mensagem aqui. Queria finalizar, só que antes eu quero abordar o próximo tópico, que é o que será o galardão. Geralmente as pessoas falam, vou ser galardoado, vou ser recompensado, vai ser após o arrebatamento da igreja, envolve esses parâmetros que eu falei, quantidade, qualidade e intenção do coração. Mas o que vai ser o galardão, Saulo? Para que serve o galardão? Para que tempo ele será aplicável? Será que lá na Nova Jerusalém eu vou receber várias coroas que eu não vou conseguir nem passar pela porta da Nova Jerusalém? Nós iremos explicar um pouco sobre o que será o galardão. Mas antes, queridos, eu quero ler algo com vocês que eu não sei se já aconteceu com você. Eu já li toda a Bíblia, mas o Novo Testamento todo, várias vezes, e eu passei por esse texto, pastor Lucas, e eu não parei para observar essas verdades. E eu queria chamar a sua atenção nisso. Abra comigo, por favor, lá em Romanos capítulo 16. Romanos 16. Aleluia. Eu estou ensinando, queridos, a respeito do serviço na obra do Senhor, com base na esperança do galardão, da recompensa. Amém? Aleluia. Eu vou ler e vou fazendo as aplicações durante a leitura, tá certo? Romanos capítulo 16, verso 1. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Recomendo a nossa irmã Febe. Aí ele diz: que está servindo a igreja em Cencreia. Qual é a aplicação que eu já quero fazer aqui? Na ocasião que Paulo escreveu aos romanos, aquela irmã estava servindo na igreja. Qual é a aplicação? Existem muitos crentes que serviram, que foram servos durante anos, mas não estão servindo mais. São aquelas pessoas que falam assim: ah, no meu tempo eu servi muito. Ah, como eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ah, eu fiz isso. Só que o Senhor quer encontrar você servindo. Não viva de serviços passados. Eu vou dar um exemplo para você. Deus usou o pastor Johnny para me indicar para o ministério. E eu estou servindo hoje no ministério como professor. Todavia, eu podia muito bem chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu agora sou professor. E consegui o que eu almejava. Pego de 9 a 10 matérias por ano. Viajo muito. Não quero mais servir na igreja. Isso que eu estou fazendo é um serviço, sim. Todavia, por mais que eu possa crescer ministerialmente, isso não deve abandonar o meu serviço da igreja local. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi entrar nos conselheiros. Então, mesmo já servindo em outra área, eu continuo servindo também em outro departamento aqui na igreja. Amém, queridos? Isso quer dizer que não haverá nenhum momento que você vai crescer tanto que você não vai servir mais. Tem uma cena que eu gosto eu não estou com a foto aqui, mas eu estava em Maceió e Silvia me mostrou isso, eu achei muito interessante. Mama Jane, ela não está mais no Brasil, você já sabe, ela foi para os Estados Unidos, está lá agora. E uma coisa me chamou bastante atenção. Ela está congregando lá na igreja, está indo para o Rema lá, está indo para a igreja Rema lá também, nos Estados Unidos, em Tulsa, servindo ao Senhor. E uma coisa me chamou bastante atenção, sabe o quê? Que Silvia mostrou uma foto, que quando ela mostrou essa foto, o meu coração, queridos, eu percebi na hora, eu disse assim: meu Deus, como existem pessoas que precisam aprender com esse exemplo de Mamãe Jane.
Só para vocês saberem, quem não conhece, Mama Jane, a esposa do pastor Bud White, que fundaram o Ministério Verbo da Vida aqui no Brasil, certo? Ela, junto com o pastor, investiram anos e anos de serviço aqui, construíram esse ministério alcançando diversas pessoas. Hoje nós somos mais de 350 igrejas e temos crescido mais e mais, somos mais de 103 escolas. Mama Jane estava lá nos Estados Unidos, em outra igreja, sabe fazendo o quê? Sabe fazendo o quê? Sentada na frente no grupo dos ministros? Não. Ela estava na entrada da igreja, vendendo lanche, para arrecadar valores para eventos da igreja. Ela disse: eu fico aqui e ninguém me tira daqui, eu gosto de fazer isso. Estava lá. Mas hoje, eu estou vendo crescer uma geração de ministros superficiais, de pessoas que acham porque já conseguiu fazer 2 viagens, e porque foi pregar em um lugar e recebeu 2 ofertas e aplaudiram a pregação dele, ele acha que não pode mais servir. Quando você tem a presidente do Ministério Verbo da Vida vendendo lanche lá nos Estados Unidos para ajudar na igreja local. Sabe o que é isso? Exemplo de Cristo, que mesmo sendo maior serviu. Vamos lá, eu tenho que acabar. O verso 2: para que a recebais, olha o que ele diz, no Senhor, como convém a santos. Eu vou fechar com isso. E a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar. Agora olha por quê. Meu Deus. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Não, peraí, para. Ela era protetora de quem? De Paulo. E de quem mais? E de muitos. Meu Deus. Verso 3: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, meu Deus, aleluia, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Ah, como nós precisamos de Priscilas e Áquilas, que arrisquem a própria vida em benefício da liderança local. E isto lhes agradeço, Paulo diz, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Jesus. Novamente eu pergunto: qual material você está utilizando na edificação do corpo de Cristo? Tem crente que ele não está arriscando a cabeça em pró ou por seus líderes. Ele está querendo cortar a cabeça do líder. Ou queima. O que será o galardão? Bom, o galardão, queridos, a recompensa está ligada, está associada a cargos e posições de governo no reino milenar de Cristo. Todavia, eu, Saulo, não entendo que o galardão será apenas para um tempo, para o reino milenar. Eu entendo que ele tem um efeito eterno. E eu pontuo o galardão em 4 verdades que eu quero falar aqui com vocês, não terei tempo de explicar todas. Número 1, alcançar uma coroa incorruptível. Número 2, receber um elogio do Senhor. Você sabia que a Bíblia fala que nós iremos receber um elogio do Senhor? Você sabia que a Bíblia diz que cada um receberá do Senhor o seu louvor? Um elogio? Você pode conferir em 1 Coríntios 4, 5. Número 3, sentar-se em tronos. Número 4, reinar sobre nações. E aqui eu faço uma leitura do meu livro. Eu digo: essas verdades indicam que nosso futuro no reino de Cristo será bastante dinâmico. Geralmente em um contexto militar,
as premiações que um soldado pode receber por cumprir fielmente sua missão envolve também um elogio por parte do seu superior. Isso é um verdadeiro reconhecimento pelo serviço prestado. Assim também o Senhor pronunciará o seu elogio aos seus servos. Logo, concluo que os galardões estão fortemente associados a cargos e posições de governo no reino milenar e também eles ecoarão pela eternidade. Ou seja, quando eu comento nesse livro, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 40 ao 41, que lá Paulo usa a figura das estrelas, dos astros, que fala sobre diferença de esplendor, e ele faz uma aplicação para o corpo da ressurreição, eu digo que o nosso galardão também pode envolver fulgor de glória no corpo. Então, além dessas coisas, o galardão se estende para a eternidade, porque parece que um crente brilha mais e outro menos. Brilhará mais e outro menos, por causa da glória do Senhor, com base nos galardões. Amém? Tenho como provar isso pelas Escrituras, só não terei tempo agora. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, pelo que nós recebemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado pelas verdades que o Senhor comunicou aos nossos corações. Senhor, nós queremos servir mais e mais na sua igreja. Nós não queremos ser servos inúteis. Pelo contrário, nós queremos servir em quantidade e qualidade na intenção certa. E o nosso propósito, Senhor, além de manifestar gratidão pelo que o Senhor fez, o nosso propósito é alcançarmos uma coroa, é nos assentarmos em tronos, é recebermos um elogio da parte do Senhor, é reinarmos sobre nações, porque nós sabemos